Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre dever e fidelidade. Dever e fidelidade é bem interessante. Quando surgiu o dever e a fidelidade, era para o espírito. Então, o espírito, com o dever e com a fidelidade, então ele cumpria as normas da luz. Isso é bem importante assim. Depois, as trevas também descobriu a maneira de roer, de estragar o dever e a fidelidade. Passou a ser dever e fidelidade a serviço do raciocínio. Então hoje nós sabemos assim que existe muitos que têm um dever e que têm uma fidelidade para aqueles que não merecem a consideração. Então é bem importante a nossa vida diária de ir vendo o procedimento que a pessoa está tendo em relação a ela, em relação às expressões que foram desenvolvidas e que a pessoa agora está usando como se fosse um procedimento elevado, ter o dever e a fidelidade para aquele que não merece a consideração. Então, as trevas estão sempre ruindo as coisas da luz, trazendo para baixo, para nível a menos. Então, a responsabilidade de cada um é de observar como é que ele está tendo o procedimento durante a sua existência, para que ele tenha o dever e que tenha a fidelidade, mas em relação à luz. E fica bem fácil assim de observar numa pequena escala, na moradia, no trabalho. Então, muitas vezes aquele empregador está querendo um dever, está querendo uma fidelidade, mas ele tem que possibilitar também que aquele torna-se considerado. Dentro da moradia é a mesma coisa. Se há um desequilíbrio nesse dever que os pais possibilitam, quer dizer que veio a criança, os pais possibilitam ali para aquela criança um dever e uma fidelidade. Então, eles vão possibilitando o desenvolvimento daquela criança para que ela tenha o amadurecimento e venha a ter aquilo que ela precisa na fase em que ela se encontra. Se há excesso, e depois nesse excesso sempre tem o descuido, então os próprios pais estimulam para aqueles que agora, durante décadas, foram muito beneficiados e incentivam para que eles venham a ter a sua própria vida. Quer dizer que excedeu, cansou-se e agora estão querendo desfazer. Então, o equilíbrio nesse dever e nessa fidelidade tem que entrar a intuição para sempre possibilitar as condições necessárias. Quer dizer que não podem exceder, também não pode faltar. Não quer dizer sobre as condições materiais. Então, nas condições materiais, aquela família vai sempre possibilitar aquilo que a família pode. Se excede ou se falta, também tem um desequilíbrio. Então, quando surgiu o dever e a fidelidade, era em relação à luz. Mas como as trevas ruíram, então ficou em relação ao raciocínio. Então as pessoas passam a ter um dever e ter uma fidelidade para aqueles que não merecem a consideração. Então, se você gostou, acesse nossas páginas, nos prestigie com o seu like.